está amarrada ao altar de sacrifício, lutando e puxando os grilhões, uma expressão de horror nos seus olhos arregalados. É tão chefe de sacerdote, um enorme monstro humano, com talho vermelho brutal no lugar da boca e 2 olhos escuros semelhantes aos de um porco, se aproximou dela. Uma comprida faca de prata brilhante está em sua mão, refletindo a luz dos achates. Ele parou e ergueu os olhos para a enorme imagem dominadora do príncipe demônio que se erguia acima do altar. Siga, entoou ele, sua voz sussurrou grave e intimidador que gelava o sangue do príncipe dos demônios. Senhor das trevas, monarca do mundo dos mortos, nós invocamos destruidor de almas. Nós, seus seguidores, chamamos, escute-nos à presença, aceite a alma e o espírito dessa virgem como oferta. Ele baixou os olhos e a lâmina foi erguida lentamente, depois começou a descer. O grupo ficou em silêncio, a lâmina lançava seu reflexo prateado. A garota gritou, então algo segurou a manga da túnica do sacerdote, torceu seu braço para trás e o partiu. Uma figura espectral brilhou diante do altar, e a noite empalideceu, iluminada pelo intruso em verde e dourado. Dedos brancos pálidos pegaram a faca, enquanto caía da mão do sacerdote. Sem palavras, a lâmina esguia foi erguida e baixada no coração do enorme homem. Sangue correu pelo engasgo, chocou o silêncio e o corpo tombou no chão. Enquanto o invasor se virava e cortava com a calma os grilhões que prendiam a garota, então desmaiada por toda parte, os gritos de raiva e medo se ergueram acima das pessoas, seguindo pelos gritos de sacrilégio, e sigam nos proteja, como se uma nuvem pesada tivesse surgido, uma grande escuridão tomou o salão. Um a um os sacerdotes apagaram. Um negror total pairou no ar, cintilou e ganhou forma. Um grito de alívio e triunfo se ergueu dos mortais presentes. Chamas escarlates queimaram sob a escuridão dentro do capuz. Você foi longe demais, espírito, avisou a voz do príncipe demônio. Você ataca os mortais que sabiamente escolheram servir a mim, e por isso deverá pagar com a própria alma. A aura escura que cercava o Senhor dos Corvos ganhou forma e empurrou para trás a luz que emanava da figura musculosa em verde e dourado. Devorei, retrucou-se o doutor Bizarro. Acho que não. Você só testemunhou uma pequena parcela do que eu posso fazer. Não revelarei todo o meu poder. Você é fruto da escuridão, da morte e do sangue. Siga. Você defende tudo que é malévolo e podridão, transforma-o em carne. Mas eu fui criado pela vontade e poderes que eu eclipsam, que poderiam destruí-lo com um simples pensamento. Eu desafio você, aqueles como você é a escória que o serve. A luz que cerca o fantasma dourado ardeu mais uma vez e encheu o salão como de um pequeno sol, atingindo a escuridão do príncipe do demônio na frente. Era como se de repente o Senhor dos Corvos tivesse sentido sua própria pontada de dúvida, mas se ele recompôs e sem mais conversas ergueu a mão
enluvada para ela fluíram as forças da escuridão, da morte e do medo, depois de um enorme raio de poder pulsante das trevas. Cortou o ar, toda maldade e impureza voando reto e veloz. O fantasma do arado manteve a posição, mão nos quadris. O golpe o atingiu em cheio, e a luz e a escuridão explodiram por um momento. Depois a luz se apagou e a figura caiu rapidamente silenciosa. Um terrível riso debochado tomou o salão, e Sigurd se virou para seus adoradores. Assim perecem aqueles que desafiam o poder das trevas, aquele que se opõe à vontade de... Ele parou, havia uma expressão de complexo assombro nos rostos de seus discípulos, que fitavam algo atrás dele. O príncipe de demônios se virou. A figura dourada estava se colocando de pé mais uma vez. A luz se lançou à frente e um medo momentâneo tornou o Senhor de Corvos. Novamente ele superou a dúvida. Um outro impressionante raio de força das trevas disparou pelo ar, atingindo o Dr. Bizarro, que avançava. Outra vez o Vingador Astral se ajoelhou. Um instante depois, enquanto Sigurd observava o horror crescente, a figura se levantou mais uma vez e, sem dizer uma palavra, caminhou em sua direção. Entrando em pânico, Sigurd derrubou a figura uma terceira vez, e pela terceira vez ela se levantou. Uma expressão de horror se ergueu na multidão. O fantasma dourado continuava indo em direção ao príncipe do demônio. Príncipe demônio. Que pena, Sigurd, falou ele, erguendo um braço brilhante. Suportei o melhor que você conseguiu lançar em mim e continuo vivo, mas agora, Senhor das Trevas, você sentirá o meu poder. Não. Um guincho hediondo percorreu o salão, e a figura do Senhor das Trevas estremeceu, empalideceu e se dissolveu uma grande nuvem preta. A rachadura se abriu mais uma vez acima do altar de ébano. Além dele, a neblina rodopiava e as coisas se moviam numa noite eterna. A nuvem preta se expandiu e fluiu para a rachadura e desapareceu. Um instante depois, a rachadura sumiu. O Dr. Bizarro se voltou para os mortais que enchiam o salão, e os servos, chocados e abalados, e Sigurd, um uivo de medo se elevou, e eles surgiram do templo aos gritos. Depois a figura se virou para o altar, estremeceu, tombou, algo pairou no ar acima dela, disparou pelo salão, desapareceu nas sombras. Um instante depois, um segundo Vingador Astral saiu dos nichos escuros e passou a passos largos, caminhou até o altar e se curvou sobre o primeiro. Uma mão astral limpou uma camada de maquiagem branca do rosto da figura caída. Uma voz assustadora rompeu o silêncio, e ele chamou de casca, coisa vazia, e estava certo. Ao retornar à minha forma ectoplásmica e esconder o meu físico nas sombras, pude usá-lo como uma muda de roupa. Ele não podia me afetar, então eu o deixaria antes que os raios atingissem e voltar logo depois. E funcionou, até mesmo ele podia ser enganado e assustado. Do lado de fora o sol se erguia a leste. No interior do templo, blocos de ébano, escadarias esculpidas apodreciam, desmanchavam rápido e davam lugar a pilhas de poeira. Dessa vez, uma coisa permaneceu. O Dr. Bizarro se levantou e se aproximou do altar preto, mas mãos poderosas agarraram as pernas grandiosas da estátua de Sigurd, e os músculos se esforçaram, trêmulos,
A estátua tombou e se partiu. Ela caiu quebrada e esmagada, perto da casca vazia das coisas chamadas jasper, que vestia um traje verde e dourado. O saqueador místico estudou o local com um sorriso irônico que passava por ser traços brancos como a morte. Mesmo após ele ter destruído sua mente e sua alma, foi um homem que provocou a queda do Senhor das Trevas. Ele ergueu os olhos para a garota no altar, que agora despertava do terror que roubara sua consciência. Não tenha medo de mim, disse ele, aproximando-se. Vou levá-la para casa agora. Era dia do lado de fora. A sombra fora embora. A noite eterna chegará ao fim. Um riso cavernoso e assustador brotou das grandiosas paredes escuras e ecoou pelo salão. Quem seria você? No entanto, o Doutor Bizarro não se moveu. Seus olhos espectrais varreram o comprimento e a largura do tempo, buscando a fonte do riso assustador. E novamente ele brotou, profundo e cheio de maldade. Mas qual a importância? Mortal e imprudente. Você quer desafiar forças que sequer consegue começar a entender, mas entenderei seu pedido. Eu me revelarei, e o riso aumentou de volume, mas você lamentará por suas palavras ousadas. De cima, onde degraus de ébano envernizados subiam para os pontos mais elevados da torre do templo, uma escuridão viçosa, fluida e viva, parecia escorrer pela escadaria, espiral, como uma grande nuvem de escuridão absoluta, do pesadelo de um louco. Ela baixou até que na metade do caminho solidificou e ganhou forma. A coisa de pé na escadaria era quase humana, mas tal semelhança apenas se tornava ainda mais horrível. Seu riso tornou o templo outra vez. Minha aparência o agrada, mortal, porque não responde? Porque pode ser que você sinta medo. A resposta foi dada imediatamente, alta e clara e desafiadora. Nunca. Ser das trevas, você me chama de mortal e espera que eu trema a sua visão, mas você está errado, pois não sou tão eterno quanto você. Eu, que no passado combati lobisomens, vampiros e feiticeiros, não tenho pudores em subjugar um demônio da sua laia. Com isso, o Dr. Bizarro disparou na direção da aparição grotesca da escadaria. Sob o capuz escuro, os dois grandes poços pretos brilharam escarlates. Por um instante, o riso recomeçou, mais selvagem que nunca. Então, espírito, você combateria um demônio muito bem. Você terá um demônio. Veremos quem sobrevive. Ameaçou a forma escura, fazendo um gesto impaciente com a mão. Doutor Bizarro cobrira metade da distância até a escadaria, quando a rachadura acima do altar se abriu diante dele e algo enorme maligno bloqueou seu caminho. Tinha bem mais do que o dobro da sua altura. Sua boca era uma massa de presas reluzentes. Os olhos dos pontos vermelhos sinistros haviam um cheiro mofado de morte no ar que cercava a entidade monstruosa. Mal tendo tempo suficiente para avaliar a situação, o fantasma dourado se lançou sobre o recém-chegado e hediondo, o punho se cravando na carne fria e viçosa. Apesar do esforço, o Dr. Bizarro estremeceu. A carne do monstro era como uma massa
macia, mas super forte, fedorenta e imunda, repulsiva a ponto de causar arrepios na pele. O ser escapou do golpe, garras demoníacas rasgaram dolorosamente com força. Impressionantemente o ombro do saqueador místico, deixando um rastro de agonia com preocupação repentina. O Dr. Bizarro se deu conta de que aquela não era uma criatura do reino comum, contra o qual ele era invulnerável. Aquele horror era do mundo dos mortos, e totalmente capaz de infligir tanta dor a ele quanto aquilo. Um grande braço se projetou da criatura, acertando-o no peito e o jogando para trás. Cambaleante, falando de modo incompreensível e babando terrivelmente, o demônio pulou para trás dele. As garras estendidas, o Dr. Bizarro foi atingido em cheio. Do outro lado do mundo, uma figura espectral vestida de dourado e verde enrijeceu-se de repente em pleno voo. Seu corpo ficou tenso e alerta. Uma expressão de intensa preocupação se espalhou pelos braços brancos feito a morte, enquanto insondavelmente o fantasma mais uma vez se sintonizava com a própria existência do seu ser. O Doutor Bizarro reconheceu as sensações estranhas, elas estavam lhe contando sobre a presença de um mal sobrenatural. Algum lugar da terra, todo mundo que ele precisava fazer era seguir. Jasper se levantou sem fazer barulho e avançou como louco pela escuridão. As emanações assustadoras que atraíram como imã para a fonte das atividades abomináveis com a velocidade do pensamento. A figura espectral disparou em direção ao leste, sendo levada rapidamente diretamente para a fonte do mal. Montanhosas, vales de rios e florestas dispararam abaixo dela com a velocidade que borrava a visão. Grandes cidades litorâneas surgiram ao horizonte, seus estranhos arranha-céus pressionando o firmamento. Depois também eles desapareceram, e furiosas ondas agitadas se moveram abaixo. Num piscar de olhos, um continente havia sido percorrido, em outro o oceano fora cruzado. Limites terrenos, a velocidade e matéria não se aplicavam a um espírito, e de repente era noite. Densas selvas emaranhadas surgiram abaixo do fantasma dourado. Sua folhagem ainda mais sinistra à noite. Havia um trecho de deserto, um grande rio rugindo, mais desertos, e depois a selva novamente. Assentamentos humanos brotavam e desapareciam num piscar de olhos. A noite se abriu diante da figura em disparada. O Doutor Bizarro parou enorme
e sinistro, o antigo templo surgiu de repente diante dele, suas grandiosas paredes escondendo segredos terríveis e malévolos. Ele se aproximou com cuidado. Havia ali uma aura de mal intenso, e a escuridão se aferrava ao templo, mais grossa e densa do que a selva ao redor, e lenta e cautelosamente o vingador astral se aproximou de uma enorme parede preta, e substância pareceu oscilar e murchar quando ele parou por ela sem esforço para chegar ao interior escurecido. Doutor Bizarro estremeceu ao ver o interior daquele recinto aterrorizante, agora terrivelmente familiar. Os escuros murais hediondos e várias fileiras de bancos de ébano cobertos de feltro, e a enorme estátua que olhava para baixo de cima do altar marcavam aquele local impuro como um templo de formas de uma seita. Havia muito esquecida aqueles que idolatraram uma das divindades das trevas que existiam além. A terra ficava mais pura quando o último deles morreu. E ainda assim o doutor Bizarro parou e refletiu. Por toda parte, tudo que parece novo é não utilizado. Então uma sensação de terror tomou conta dele. Havia sangue fresco no altar de sacrifício. Seria possível que o culto tivesse retornado, que aqueles que viviam nas sombras estivessem sendo venerados novamente. Houve um ruído leve vindo de um nicho perto do altar. O Dr. Bizarro girou no mesmo instante e buscou sua origem. Algo mal se moveu na escuridão e rapidamente o fantasma dourado estava sobre ele. Era um homem, ou o que restava de um, alto, magro e musculoso. Estava imóvel no chão e fitava os olhos que nada viam. O coração batia, pulmões inalavam, mas não havia outro movimento, nenhuma vontade animada daquela criatura, nenhum instinto a inspirava. Estava caída, imóvel e silenciosa, olhos vazios concentrados no teto, uma casca vazia descartada. Era uma coisa sem uma mente ou alma. Raiva ou terror tomaram o peito do vingador astral enquanto ele olhava ao redor, procurando na sombra a coisa do mal, cuja presença agora o esmagava. Ele nunca encontrara alguma alma sugadora de pura e simples maldade como aquela. Certo, gritou ele. Sei que você está aqui em algum lugar. Sinto sua presença malévola. Mostre-me, caso ouse. Uma jovem está amarrada ao altar do sacrifício, lutando e puxando os grilhões, uma expressão de horror nos seus olhos arregalados. Então o chefe do sacerdote, um enorme monstro humano, com talho vermelho brutal no lugar da boca e 2 olhos escuros semelhantes aos de um porco, se aproximou dela. Uma comprida faca de prata brilhante está em sua mão, refletindo a luz dos achotes. Ele parou e ergueu os olhos para a enorme imagem dominadora do príncipe demônio que se erguia acima do altar. Siga, entoou ele. Sua voz sussurrou grave e intimidador que gelava o sangue do príncipe dos demônios. Senhor das trevas, monarca do mundo dos mortos, nós invocamos, destruidor de almas. Nós, seus seguidores, chamamos, escute-nos a presença. Aceite a alma e o espírito dessa virgem como oferta.
Ele baixou os olhos e a lâmina foi erguida lentamente, depois começou a descer. O grupo ficou em silêncio, a lâmina lançava seu reflexo prateado. A garota gritou, então algo segurou a manga da túnica do sacerdote, torceu seu braço para trás e o partiu. Uma figura espectral brilhou diante do altar, e a noite empalideceu, iluminada pelo intruso em verde e dourado. Dedos brancos pálidos pegaram a faca, enquanto caía da mão do sacerdote. Sem palavras, a lâmina esguia foi erguida e baixada no coração do enorme homem. Sangue correu pelo engasgo, chocou o silêncio e o corpo tombou no chão. Enquanto o invasor se virava e cortava com a calma os grilhões que prendiam a garota, então desmaiada por toda parte, os gritos de raiva e medo se ergueram acima das pessoas, seguindo pelos gritos de sacrilégio. E siga, nos proteja. Como se uma nuvem pesada tivesse surgido, uma grande escuridão tomou o salão. Um a um os sacerdotes apagaram. Um negror total pairou no ar, cintilou e ganhou forma. Um grito de alívio e triunfo se ergueu dos mortais presentes. Chamas escarlates queimaram sob a escuridão dentro do capuz. Você foi longe demais, espírito. Avisou a voz do príncipe demônio. Você ataca os mortais que sabiamente escolheram servir a mim, e por isso deverá pagar com a própria alma. A aura escura que cercava o Senhor dos Corvos ganhou forma e empurrou para trás a luz que emanava da figura musculosa em verde e dourado. Devorei, retrucou-se o doutor Bizarro. Acho que não. Você só testemunhou uma pequena parcela do que eu posso fazer. Não revelarei todo o meu poder. Você é fruto da escuridão, da morte e do sangue. Siga. Você defende tudo que é malévolo e podridão, transforma-o em carne. Mas eu fui criado pela vontade e poderes que eu eclipsam, que poderiam destruí-lo como um simples pensamento. Eu desafio você, aqueles como você é a escória que o serve. A luz que cerca o fantasma dourado ardeu mais uma vez e encheu o salão como de um pequeno sol, atingindo a escuridão do príncipe do demônio na frente. Era como se de repente o Senhor dos Corvos tivesse sentido sua própria pontada de dúvida, mas se ele recompôs e sem mais conversas, ergueu a mão enluvada para ela fluíram as forças da escuridão, da morte e do medo, depois de um enorme raio de poder pulsante das trevas. Cortou o ar, toda maldade e impureza voando reto e veloz. O fantasma dourado manteve a posição, mão nos quadris. O golpe o atingiu em cheio, e a luz e a escuridão explodiram por um momento. Depois a luz se apagou e a figura caiu rapidamente silenciosa. Um terrível riso debochado tomou o salão, e Sigurd se virou para seus adoradores. Assim perecem aqueles que desafiam o poder das trevas, aquele que se opõe à vontade de... Ele parou, havia uma expressão de complexo assombro nos rostos de seus discípulos, que fitavam algo atrás dele. O príncipe demônio se virou. A figura dourada estava se colocando de pé mais uma vez. A luz se lançou à frente e
Um medo momentâneo tornou o Senhor de corvos. E novamente ele superou a dúvida. Um outro impressionante raio de força das trevas disparou pelo ar, atingindo o Dr. Bizarro, que avançava. Outra vez, o Vingador Astral se ajoelhou. Um instante depois, enquanto Sigurd observava o horror crescente, a figura se levantou mais uma vez e, sem dizer uma palavra, caminhou em sua direção. Entrando em pânico, Sigurd derrubou a figura uma terceira vez e, pela terceira vez, ela se levantou. Uma expressão de horror se ergueu na multidão. O fantasma dourado continuava indo em direção ao príncipe do demônio. Príncipe demônio. Que pena, Ciro, falou ele, erguendo um braço brilhante. Suportei o melhor que você conseguiu lançar em mim e continuo vivo. Mas agora, Senhor das Trevas, você sentirá o meu poder. Não. Um guincho hediondo percorreu o salão e a figura do Senhor das Trevas estremeceu, empalideceu e se dissolveu uma grande nuvem preta. A rachadura se abriu mais uma vez acima do altar de ébano. Além dele, a neblina rodopiava e as coisas se moviam numa noite eterna. A nuvem preta se expandiu e fluiu para a rachadura e desapareceu. Um instante depois, a rachadura sumiu. O Dr. Bizarro se voltou para os mortais que enchiam o salão, e os servos, chocados e abalados, e Sigurd, um uivo de medo se elevou, e eles fugiram do templo aos gritos. Depois a figura se virou para o altar, estremeceu, tombou, algo pairou no ar acima dela, disparou pelo salão, desapareceu nas sombras. Um instante depois, um segundo Vingador Astral saiu dos nichos escuros e passou a passos largos, caminhou até o altar e se curvou sobre o primeiro. Uma mão astral limpou uma camada de maquiagem branca do rosto da figura caída. Uma voz assustadora rompeu o silêncio. E ele chamou de casca, coisa vazia, e estava certo. Ao retornar à minha forma ectoplásmica e esconder meu físico nas sombras, pude usá-lo como uma muda de roupa. Ele não podia me afetar, então eu o deixaria antes que os raios atingissem e voltava logo depois. E funcionou, até mesmo ele podia ser enganado e assustado. Do lado de fora o sol se erguia a leste. No interior do templo, blocos de ébano, escadarias esculpidas, apodreciam, desmanchavam rápido e davam lugar a pilhas de poeira. Dessa vez, uma coisa permaneceu. O Dr. Bizarro se levantou e se aproximou do altar preto, mas mãos poderosas agarraram as pernas grandiosas da estátua de Sigurd e os músculos se esforçaram, trêmulos. A estátua tombou e se partiu. Ela caiu quebrada e esmagada, perto da casca vazia das coisas chamadas jasper, que vestia um traje verde e dourado. O saqueador místico estudou o local com um sorriso irônico que passava por ser traços brancos como a morte. Mesmo após ele ter destruído sua mente e sua alma, foi um homem que provocou a queda do Senhor das Trevas. Ele ergueu os olhos para a garota no altar, que agora despertava do terror que roubara sua consciência. Não tenha medo de mim, disse ele, aproximando-se. Vou levá-la para casa agora. Era dia do lado de fora. A sombra fora embora, a noite eterna chegará ao fim.
Um riso cavernoso e assustador brotou das grandiosas paredes escuras e ecoou pelo salão. Quem seria você? No entanto, o Doutor Bizarro não se moveu. Seus olhos espectrais varreram o comprimento e a largura do tempo, buscando a fonte do riso assustador. E novamente ele brotou, profundo e cheio de maldade. Mas qual a importância? Mortal e imprudente. Você quer desafiar forças que sequer consegue começar a entender? Mas entenderei seu pedido. Eu me revelarei, e o riso aumentou de volume, mas você lamentará por suas palavras ousadas. De cima, onde degraus de ébano envernizados subiam para os pontos mais elevados da torre do templo, uma escuridão viçosa, fluida e viva, parecia escorrer pela escadaria, espiral, como uma grande nuvem de escuridão absoluta, do pesadelo de um louco. Ela baixou até que na metade do caminho solidificou e ganhou forma. A coisa de pé na escadaria era quase humana, mas tal semelhança apenas se tornava ainda mais horrível. Seu riso tornou o templo outra vez. Minha aparência o agrada, mortal, porque não responde? Porque pode ser que você sinta medo. A resposta foi dada imediatamente, alta e clara e desafiadora. Nunca. Ser das trevas, você me chama de mortal e espera que eu trema a sua visão, mas você está errado, pois não sou tão eterno quanto você. Eu, que no passado combati lobisomens, vampiros e feiticeiros, não tenho pudores em subjugar um demônio da sua laia. Com isso, o Doutor Bizarro disparou na direção da aparição grotesca da escadaria. Sobre o capuz escuro, os dois grandes poços pretos brilharam escarlates. Por um instante, o riso recomeçou, mais selvagem que nunca. Então, espírito, você combateria um demônio muito bem. Você terá um demônio. Veremos quem sobrevive. Ameaçou a forma escura, fazendo um gesto impaciente com a mão. Doutor Bizarro cobrira metade da distância até a escadaria, quando a rachadura acima do altar se abriu diante dele, e algo enorme maligno bloqueou seu caminho. Tinha bem mais do que o dobro da sua altura. Sua boca era uma massa de presas reluzentes. Os olhos dos pontos vermelhos sinistros haviam um cheiro mofado de morte no ar que cercava a entidade monstruosa. Mal tendo tempo suficiente para avaliar a situação, o fantasma dourado se lançou sobre o recém-chegado e hediondo, o punho se cravando na carne fria e viçosa. Apesar do esforço, o Doutor Bizarro estremeceu. A carne do monstro era como uma massa macia, mas super forte, fedorenta e imunda, repulsiva a ponto de causar arrepios na pele. Você escapou do golpe, garras demoníacas rasgaram dolorosamente com força. Impressionantemente, o ombro do saqueador místico, deixando um rastro de agonia com preocupação repentina. O Doutor Bizarro se deu conta de que aquela não era uma criatura do reino comum, contra o qual ele era invulnerável. Aquele horror era do mundo dos mortos, e totalmente capaz de infligir tanta dor a ele quanto ele aquilo. Um grande braço se projetou da criatura, acertando no peito e o jogando para trás. Cambaleante, falando de modo incompreensível e babando terrivelmente, o demônio pulou para trás dele. As garras estendidas, o Doutor Bizarro foi atingido em cheio. Do outro lado
lado do mundo uma figura espectral vestida de dourado e verde enrijeceu-se de repente em pleno voo. Seu corpo ficou tenso e alerta. Uma expressão de intensa preocupação se espalhou pelos braços brancos feito a morte enquanto insondavelmente o fantasma mais uma vez se sintonizava com a própria existência do seu ser. O doutor Bizarro reconheceu as sensações estranhas, elas estavam lhe contando sobre a presença de um mal sobrenatural. Algum lugar da terra, todo mundo que ele precisava fazer era seguir. Jasper se levantou sem fazer barulho e avançou como um lobo pela escada. As emanações assustadoras que atraíram como imã para a fonte das atividades abomináveis com a velocidade do pensamento. A figura espectral disparou em direção ao leste, sendo levada rapidamente diretamente para a fonte do mal. Montanhosas, vales de rio e florestas dispararam abaixo dela com a velocidade que borrava a visão. Grandes cidades litorâneas surgiram ao horizonte, seus estranhos arranha-céus pressionando o firmamento. Depois também eles desapareceram e furiosas ondas agitadas se moveram abaixo. Num piscar de olhos, um continente havia sido percorrido, em outro o oceano fora cruzado. Limites terrenos, a velocidade e matéria não se aplicavam a um espírito, e de repente era noite. Densas selvas emaranhadas surgiram abaixo do fantasma dourado. Sua folhagem ainda mais sinistra à noite. Havia um trecho de deserto, um grande rio rugindo, mais desertos, e depois a selva novamente. Assentamentos humanos brotavam e desapareciam num piscar de olhos. A noite se abriu diante da figura em disparada. O doutor Bizarro parou enorme e sinistro. O antigo templo surgiu de repente diante dele, suas grandiosas paredes escondendo segredos terríveis e malévolos. Ele se aproximou com cuidado. Havia ali uma aura de mal intenso, e a escuridão se aferrava ao templo, mais grossa e densa do que a selva ao redor, e lenta e cautelosamente o vingador astral se aproximou de uma enorme parede preta, e substância pareceu oscilar e murchar quando ele parou por ela sem esforço para chegar ao interior escurecido. Doutor Bizarro estremeceu ao ver o interior daquele recinto aterrorizante, agora terrivelmente familiar. Os escuros murais hediondos, várias fileiras de bancos de ébano cobertos de feltro, e a enorme estátua que olhava para baixo de cima do
do altar marcavam aquele local impuro como um templo de formas de uma seita. Havia muito esquecida aqueles que idolatraram uma das divindades das trevas que existiam além. A terra ficava mais pura quando o último deles morreu. E ainda assim o doutor Bizarro parou e refletiu. Por toda parte, tudo que parece novo é não utilizado. Então uma sensação de terror tomou conta dele. Havia sangue fresco no altar de sacrifício. Seria possível que o culto tivesse retornado, que aqueles que viviam nas sombras estivessem sendo venerados novamente. Houve um ruído leve vindo de um nicho perto do altar. O Dr. Bizarro girou no mesmo instante e buscou sua origem. Algo mal se moveu na escuridão e rapidamente o fantasma dourado estava sobre ele. Era um homem, ou o que restava de um, alto, magro e musculoso. Estava imóvel no chão e fitava os olhos que nada viam. O coração batia, pulmões inalavam, mas não havia outro movimento, nenhuma vontade animada daquela criatura, nenhum instinto a inspirava. Estava caída, imóvel e silenciosa, olhos vazios concentrados no teto, uma casca vazia descartada. Era uma coisa sem uma mente ou alma. Raiva ou terror tomaram o peito do vingador astral enquanto ele olhava ao redor, procurando na sombra a coisa do mal, cuja presença agora o esmagava. Ele nunca encontrara alguma alma sugadora de pura e simples maldade como aquela. Certo, gritou ele, sei que você está aqui em algum lugar, sinto sua presença, Malévola, mostre-me, caso ouse. Uma jovem está amarrada ao altar de sacrifício, lutando e puxando os grilhões, uma expressão de horror nos seus olhos arregalados. Então o chefe do sacerdote, um enorme monstro humano, com talho vermelho brutal no lugar da boca e 2 olhos escuros semelhantes aos de um porco, se aproximou dela. Uma comprida faca de prata brilhante está em sua mão, refletindo a luz dos achates. Ele parou e ergueu os olhos para a enorme imagem dominadora do príncipe demônio que se erguia acima do altar. Siga, entoou ele, sua voz sussurrou, grave e intimidador, que gelava o sangue do príncipe dos demônios. Senhor das trevas, monarca do mundo dos mortos, nós invocamos destruidor de almas. Nós, seus seguidores, chamamos, escute-nos a presença, aceite a alma e o espírito dessa virgem como oferta. Ele baixou os olhos e a lâmina foi erguida lentamente, depois começou a descer. O grupo ficou em silêncio, a lâmina lançava seu reflexo prateado. A garota gritou, então algo segurou a manga da túnica do sacerdote, torceu seu braço para trás e o partiu. Uma figura espectral brilhou diante do altar, e a noite empalideceu, iluminada pelo intruso em verde e dourado. Dedos brancos pálidos pegaram a faca, enquanto caía da mão do sacerdote. Sem palavras, a lâmina esguia foi erguida e baixada no coração do enorme homem. Sangue correu pelo engasgo, chocou o silêncio e o corpo tombou no chão. Enquanto o invasor se virava e cortava com a calma
os grilhões que prendiam a garota, então desmaiada por toda parte, os gritos de raiva e medo se ergueram acima das pessoas, seguindo pelos gritos de sacrilégio, e sigam nos proteja, como se uma nuvem pesada tivesse surgido, uma grande escuridão tomou o salão. Um a um os sacerdotes apagaram, um negror total pairou no ar, cintilou e ganhou forma, um grito de alívio e triunfo se ergueu dos mortais presentes. Chamas escarlates queimaram sob a escuridão dentro do capuz. Você foi longe demais, espírito, avisou a voz do príncipe demônio. Você ataca os mortais que sabiamente escolheram servir a mim, e por isso deverá pagar com a própria alma. A aura escura que cercava o Senhor dos Corvos ganhou forma e empurrou para trás. A luz que emanava da figura musculosa em verde e dourado. Devorei, retrucou-se o doutor Bizarro. Acho que não. Você só testemunhou uma pequena parcela do que eu posso fazer. Não revelarei todo o meu poder. Você é fruto da escuridão, da morte e do sangue. Siga-o. Você defende tudo que é malévolo e podridão, transforma-o em carne. Mas eu fui criado pela vontade e poderes que eu eclipsam, que poderiam destruí-lo como um simples pensamento. Eu desafio você, aqueles como você é a escória que o serve. A luz que cerca o fantasma dourado ardeu mais uma vez e encheu o salão como de um pequeno sol, atingindo a escuridão do príncipe do demônio na frente. Era como se de repente o Senhor dos Corvos tivesse sentido sua própria pontada de dúvida, mas se ele recompôs e sem mais conversas, ergueu a mão enluvada para ela fluíram as forças da escuridão, da morte e do medo, depois de um enorme raio de poder pulsante das trevas. Cortou o ar, toda maldade e impureza voando reto e veloz. O fantasma dourado manteve a posição, mão nos quadris. O golpe o atingiu em cheio, e a luz e a escuridão explodiram por um momento. Depois a luz se apagou e a figura caiu rapidamente silenciosa. Um terrível riso debochado tomou o salão, e Sigurd se virou para seus adoradores. Assim perecem aqueles que desafiam o poder das trevas, aquele que se opõe à vontade de... Ele parou, havia uma expressão de complexo assombro nos rostos de seus discípulos, que fitavam algo atrás dele. O príncipe demônio se virou. A figura dourada estava se colocando de pé mais uma vez. A luz se lançou à frente e um medo momentâneo tornou o Senhor de Corvos. E novamente ele superou a dúvida. Um outro impressionante raio de força das trevas disparou pelo ar, atingindo o Dr. Bizarro, que avançava. Outra vez o vingador astral se ajoelhou. Um instante depois, enquanto Sigurd observava o horror crescente, a figura se levantou mais uma vez e, sem dizer uma palavra, caminhou em sua direção. Entrando em pânico, Sigurd derrubou a figura uma terceira vez, e pela terceira vez ela se levantou. Uma expressão de horror se ergueu na multidão. O fantasma dourado continuava indo em direção ao príncipe do demônio. Príncipe demônio. Que pena, Sigurd, falou ele, erguendo um braço brilhante. Suportei o melhor que você conseguiu lançar em mim e continuo vivo, mas agora, Senhor das Trevas, você sentirá o meu poder. Não. Um guincho hediondo percorreu o salão, e a figura do Senhor das Trevas
estremeceu, empalideceu e se dissolveu uma grande nuvem preta. A rachadura se abriu mais uma vez acima do altar de ébano. Além dele, a neblina rodopiava e as coisas se moviam numa noite eterna. A nuvem preta se expandiu e fluiu para a rachadura e desapareceu. Um instante depois, a rachadura sumiu. O Dr. Bizarro se voltou para os mortais que enchiam o salão, e os servos, chocados e abalados, e sigam, um uivo de medo se elevou, e eles fugiram do templo aos gritos. Depois a figura se virou para o altar, estremeceu, tombou, algo pairou no ar acima dela, disparou pelo salão, desapareceu nas sombras. Um instante depois, um segundo vingador astral saiu dos nichos escuros e passou a passos largos. Caminhou até o altar e se curvou sobre o primeiro. Uma mão astral limpou uma camada de maquiagem branca do rosto da figura caída. Uma voz assustadora rompeu o silêncio. E ele chamou de casca, coisa vazia, e estava certo. Ao retornar à minha forma ectoplásmica e esconder o meu físico nas sombras, pude usá-lo como uma muda de roupa. Ele não podia me afetar, então eu o deixaria antes que os raios atingissem e voltar logo depois. E funcionou, até mesmo ele podia ser enganado e assustado. Do lado de fora o sol se erguia a leste. No interior do templo, blocos de ébano, escadarias esculpidas apodreciam, desmanchavam rápido e davam lugar a pilhas de poeira. Dessa vez, uma coisa permaneceu. O Dr. Bizarro se levantou e se aproximou do altar preto, mas mãos poderosas agarraram as pernas grandiosas da estátua de Sigurd e os músculos se esforçaram, trêmulos. A estátua tombou e se partiu. Ela caiu quebrada e esmagada, perto da casca vazia das coisas chamadas jasper, que vestia um traje verde e dourado. O saqueador místico estudou o local com um sorriso irônico que passava por ser traços brancos como a morte. Mesmo após ele ter destruído sua mente e sua alma, foi um homem que provocou a queda do Senhor das Trevas. Ele ergueu os olhos para a garota no altar, que agora despertava do terror que roubara sua consciência. Não tenha medo de mim, disse ele, aproximando-se. Vou levá-la para casa agora. Era dia do lado de fora. A sombra fora embora, a noite eterna chegará ao fim. Um riso cavernoso e assustador brotou das grandiosas paredes escuras e ecoou pelo salão. Quem seria você? No entanto, o Dr. Bizarro não se moveu. Seus olhos espectrais varreram o comprimento e a largura do tempo, buscando a fonte do riso assustador. E novamente ele brotou, profundo e cheio de maldade. Mas qual a importância? Mortal e imprudente. Você quer desafiar forças que sequer consegue começar a entender? Mas entenderei seu pedido. Eu me revelarei, e o riso aumentou de volume, mas você lamentará por suas palavras ousadas. De cima, onde degraus de ébano envernizado subiam para os pontos mais elevados da torre do templo, uma escuridão viçosa, fluida e viva, parecia escorrer pela escadaria, espiral, como uma grande nuvem
de escuridão absoluta, do pesadelo de um louco. Ela baixou até que na metade do caminho solidificou e ganhou forma. A coisa de pé na escadaria era quase humana, mas tal semelhança apenas se tornava ainda mais horrível. Seu riso tornou o templo outra vez. Minha aparência o agrada, mortal, porque não responde, porque pode ser que você sinta medo. A resposta foi dada imediatamente, alta e clara e desafiadora. Nunca. Ser das trevas, você me chama de mortal e espera que eu trema a sua visão, mas você está errado, pois não sou tão eterno quanto você. Eu, que no passado combati lobisomens, vampiros e feiticeiros, não tenho pudores em subjugar um demônio da sua laia. Com isso, o Dr. Bizarro disparou na direção da aparência grotesca da escadaria. Sob o capuz escuro, os dois grandes poços pretos brilharam escarlates. Por um instante, o riso recomeçou, mais selvagem que nunca. Então, espírito, você combateria um demônio muito bem. Você terá um demônio. Veremos quem sobrevive. Ameaçou a forma escura, fazendo um gesto impaciente com a mão. Doutor Bizarro cobrira metade da distância até a escadaria, quando a rachadura acima do altar se abriu diante dele e algo enorme maligno bloqueou seu caminho. Tinha bem mais do que o dobro da sua altura. Sua boca era uma massa de presas reluzentes. Os olhos dos pontos vermelhos sinistros haviam um cheiro mofado de morte no ar que cercava a entidade monstruosa. Mal tendo tempo suficiente para avaliar a situação, o fantasma dourado se lançou sobre o recém-chegado e hediondo, o punho se cravando na carne fria e viçosa. Apesar do esforço, o Dr. Bizarro estremeceu. A carne do monstro era como uma massa macia, mas super forte, fedorenta e imunda, repulsiva a ponto de causar arrepios na pele. O ser escapou do golpe, garras demoníacas rasgaram dolorosamente com força. Impressionantemente, o ombro do saqueador místico, deixando um rastro de agonia com preocupação repentina. O Dr. Bizarro se deu conta de que aquela não era uma criatura do reino comum, contra o qual ele era invulnerável. Aquele horror era do mundo dos mortos e totalmente capaz de infligir tanta dor a ele quanto ele aquilo. Um grande braço se projetou da criatura, acertando-o no peito e o jogando para trás. Cambaleante, falando de modo incompreensível e babando terrivelmente, o demônio pulou para trás dele. As garras estendidas, o Dr. Bizarro foi atingido em cheio. Do outro lado do mundo, uma figura espectral vestida de dourado e verde enrijeceu-se de repente em pleno voo. Seu corpo ficou tenso e alerta. Uma expressão de intensa preocupação se espalhou pelos braços brancos feito a morte, enquanto insondavelmente o fantasma mais uma vez se sintonizava com a própria existência do seu ser. O Dr. Bizarro reconheceu as sensações estranhas. Elas estavam lhe contando sobre a presença de um mal sobrenatural. Algum lugar da terra, todo mundo. O que ele precisava fazer era seguir.
se levantou sem fazer barulho e avançou como um lobo pela escuridão. As emanações assustadoras que atraíram como imã para a fonte das atividades abomináveis com a velocidade do pensamento. A figura espectral disparou em direção ao leste, sendo levada rapidamente diretamente para a fonte do mal. Montanhosas, vales de rio e florestas dispararam abaixo dela com a velocidade que borrava a visão. Grandes cidades litorâneas surgiram ao horizonte, seus estranhos arranha-céus pressionando o firmamento. Depois também eles desapareceram, e furiosas ondas agitadas se moveram abaixo. Num piscar de olhos, um continente havia sido percorrido, em outro o oceano fora cruzado. Limites terrenos, a velocidade e matéria não se aplicavam a um espírito, e de repente era noite. Densas selvas emaranhadas surgiram abaixo do fantasma dourado. Sua folhagem ainda mais sinistra à noite. Havia um trecho de deserto, um grande rio rugindo, mais desertos, e depois a selva novamente. Assentamentos humanos brotavam e desapareciam num piscar de olhos. A noite se abriu diante da figura em disparada. O doutor Bizarro parou enorme e sinistro. O antigo templo surgiu de repente diante dele, suas grandiosas paredes escondendo segredos terríveis e malévolos. Ele se aproximou com cuidado. Havia ali uma aura de mal intenso, e a escuridão se aferrava ao templo, mais grossa e densa do que a selva ao redor, e lenta e cautelosamente o vingador astral se aproximou de uma enorme parede preta, e substância pareceu oscilar e murchar quando ele parou por ela sem esforço para chegar ao interior escurecido. Doutor Bizarro estremeceu ao ver o interior daquele recinto aterrorizante, agora terrivelmente familiar. Os escuros murais hediondos, várias fileiras de bancos de ébano cobertos de feltro, e a enorme estátua que olhava para baixo de cima do altar marcavam aquele local impuro como um templo de formas de uma seita. Havia muito esquecida aqueles que idolatraram uma das divindades das trevas que existiam além. A terra ficava mais pura quando o último deles morreu. E ainda assim o doutor Bizarro parou e refletiu. Por toda parte, tudo que parece novo é não utilizado. Então uma sensação de terror tomou conta dele. Havia sangue fresco no altar de sacrifício. Seria possível que o culto tivesse retornado, que aqueles que viviam nas sombras estivessem sendo venerados novamente. Houve um ruído leve vindo de um nicho perto do altar. O doutor Bizarro girou no mesmo instante e buscou sua origem. Algo mal se moveu na escuridão, e rapidamente o fantasma dourado estava sobre ele. Era um homem, ou o que restava de um, alto, magro e musculoso. Estava imóvel no chão e fitava os olhos que nada viam. O coração batia, pulmões inalavam, mas não havia outro movimento, nenhuma vontade animada daquela criatura.
Em um instinto, a aspirava, estava caída, imóvel e silenciosa, olhos vazios, concentrados no teto, uma casca vazia, descartada. Era uma coisa sem uma mente ou alma, raiva ou terror. Tomara o peito do vingador astral, enquanto ele olhava ao redor, procurando na sombra a coisa do mal, cuja presença agora o esmagava. Ele nunca encontrara alguma alma sugadora de pura e simples maldade como aquela. Certo, gritou ele, sei que você está aqui em algum lugar, sinto sua presença, Malévola, mostre-me, caso ouse. Uma jovem está amarrada ao altar do sacrifício, lutando e puxando os grilhões, uma expressão de horror nos seus olhos arregalados. É tão chefe do sacerdote, um enorme monstro humano, com talho vermelho brutal no lugar da boca e 2 olhos escuros semelhantes aos de um porco, se aproximou dela. Uma comprida faca de prata brilhante está em sua mão, refletindo a luz dos achates. Ele parou e ergueu os olhos para a enorme imagem dominadora do príncipe demônio que se erguia acima do altar. Siga, entoou ele, sua voz sussurrou grave e intimidador que gelava o sangue do príncipe dos demônios. Senhor das trevas, monarca do mundo dos mortos, nós invocamos destruidor de almas. Nós, seus seguidores, chamamos, escute-nos a presença, aceite a alma e o espírito dessa virgem como oferta. Ele baixou os olhos e a lâmina foi erguida lentamente, depois começou a descer. O grupo ficou em silêncio, a lâmina lançava seu reflexo prateado. A garota gritou, então algo segurou a manga da túnica do sacerdote, torceu seu braço para trás e o partiu. Uma figura espectral brilhou diante do altar, e a noite empalideceu, iluminada pelo intruso em verde e dourado. Dedos brancos pálidos pegaram a faca, enquanto caía da mão do sacerdote. Sem palavras, a lâmina esguia foi erguida e baixada no coração do enorme homem. Sangue correu pelo engasgo, chocou o silêncio e o corpo tombou no chão. Enquanto o invasor se virava e cortava com a calma os grilhões que prendiam a garota, então desmaiada por toda parte, os gritos de raiva e medo se ergueram acima das pessoas, seguindo pelos gritos de sacrilégio, e sigam nos proteja, como se uma nuvem pesada tivesse surgido, uma grande escuridão tomou o salão. Um a um os sacerdotes apagaram, um negror total pairou no ar, cintilou e ganhou forma, um grito de alívio e triunfo se ergueu dos mortais presentes. Chamas escarlates queimaram sob a escuridão dentro do capuz. Você foi longe demais, espírito, avisou a voz do príncipe demônio. Você ataca os mortais que sabiamente escolheram servir a mim, e por isso deverá pagar com a própria alma. A aura escura que cercava o Senhor dos Corvos ganhou forma e empurrou para trás a luz que emanava da figura musculosa em verde e dourado. Devorei,
retrucou-se o Dr. Bizarro. Acho que não. Você só testemunhou uma pequena parcela do que eu posso fazer. Não revelarei todo o meu poder. Você é fruto da escuridão, da morte e do sangue. Siga. Você defende tudo que é malévolo e podridão, transforma-o em carne. Mas eu fui criado pela vontade e poderes que eu eclipsam, que poderiam destruí-lo como um simples pensamento. Eu desafio você, aqueles como você é a escória que o serve. A luz que cerca o fantasma dourado ardeu mais uma vez e encheu o salão como de um pequeno sol, atingindo a escuridão do príncipe do demônio na frente. Era como se de repente o Senhor dos Céus tivesse sentido sua própria pontada de dúvida, mas se ele recompôs e sem mais conversas, ergueu a mão enluvada para ela fluíram as forças da escuridão, da morte e do medo, depois de um enorme raio de poder pulsante das trevas. Cortou o ar, toda maldade e impureza voando reto e veloz. O fantasma dourado manteve a posição, mão nos quadris. O golpe o atingiu em cheio, e a luz e a escuridão explodiram por um momento. Depois a luz se apagou e a figura caiu rapidamente silenciosa. Um terrível riso debochado tomou o salão, e Sigurd se virou para seus adoradores. Assim perecem aqueles que desafiam o poder das trevas, aqueles que se opõem à vontade de... Ele parou, havia uma expressão de complexo assombro nos rostos de seus discípulos, que fitavam algo atrás dele. O príncipe demônio se virou. A figura dourada estava se colocando de pé mais uma vez. A luz se lançou à frente e um medo momentâneo tornou o Senhor de Corvos. Novamente ele superou a dúvida. Um outro impressionante raio de força das trevas disparou pelo ar, atingindo o Dr. Bizarro, que avançava. Outra vez o Vingador Astral se ajoelhou. Um instante depois, enquanto Sigurd observava o horror crescente, a figura se levantou mais uma vez e, sem dizer uma palavra, caminhou em sua direção. Entrando em pânico, Sigurd derrubou a figura uma terceira vez e pela terceira vez ela se levantou. Uma expressão de horror se ergueu na multidão. O fantasma dourado continuava indo em direção ao príncipe do demônio. Príncipe demônio. Que pena, Sigurd, falou ele, erguendo um braço brilhante. Suportei o melhor que você conseguiu lançar em mim e continuo vivo, mas agora, Senhor das Trevas, você sentirá o meu poder. Não. Um guincho hediondo percorreu o salão e a figura do Senhor das Trevas estremeceu, empalideceu e se dissolveu uma grande nuvem preta. A rachadura se abriu mais uma vez acima do altar de ébano. Além dele, a neblina rodopiava e as coisas se moviam numa noite eterna. A nuvem preta se expandiu e fluiu para a rachadura e desapareceu. Um instante depois, a rachadura sumiu. O Dr. Bizarro se voltou para os mortais que enchiam o salão, e os servos, chocados e abalados, e Sigurd, um uivo de medo se elevou, e eles surgiram do templo aos gritos. Depois a figura se virou para o altar, estremeceu, tombou, algo pairou no ar acima dela, disparou pelo salão, desapareceu nas sombras. Um instante depois, um segundo Vingador Astral saiu dos nichos escuros e passou a passos largos, caminhou até o altar e se curvou sobre o primeiro. Uma mão astral limpou uma camada de maquiagem branca do rosto da figura caída. Uma voz assustadora rompeu o silêncio.
E ele chamou de casca, coisa vazia, e estava certo. Ao retornar à minha forma ectoplásmica e esconder meu físico nas sombras, pude usá-lo como uma muda de roupa. Ele não podia me afetar, então eu o deixaria antes que os raios atingissem e voltava logo depois. E funcionou, até mesmo ele podia ser enganado e assustado. Do lado de fora o sol se erguia a leste. No interior do templo, blocos de ébano, escadarias esculpidas, apodreciam, desmanchavam rápido e davam lugar a pilhas de poeira. Dessa vez, uma coisa permaneceu. O doutor Bizarro se levantou e se aproximou do altar preto, mas mãos poderosas agarraram as pernas grandiosas da estátua de Sigurd e os músculos se esforçaram, trêmulos. A estátua tombou e se partiu. Ela caiu quebrada e esmagada, perto da casca vazia das coisas chamadas jasper, que vestia um traje verde e dourado. O saqueador místico estudou o local com um sorriso irônico que passava por ser traços brancos como a morte. Mesmo após ele ter destruído sua mente e sua alma, foi um homem que provocou a queda do Senhor das Trevas. Ele ergueu os olhos para a garota no altar, que agora despertava do terror que roubara sua consciência. Não tenha medo de mim, disse ele, aproximando-se. Vou levá-la para casa agora. Era dia do lado de fora. A sombra fora embora. A noite eterna chegará ao fim. Um riso cavernoso e assustador brotou das grandiosas paredes escuras e ecoou pelo salão. Quem seria você? No entanto, o doutor Bizarro não se moveu. Seus olhos espectrais varreram o comprimento e a largura do tempo, buscando a fonte do riso assustador. E novamente ele brotou, profundo e cheio de maldade. Mas qual a importância? Mortal imprudente, você quer desafiar forças que sequer consegue começar a entender, mas entenderei seu pedido. Eu me revelarei, e o riso aumentou de volume, mas você lamentará por suas palavras ousadas. De cima, onde degraus de ébano envernizados subiam para os pontos mais elevados da torre do templo, uma escuridão viçosa, fluida e viva, parecia escorrer pela escadaria, espiral, como uma grande nuvem de escuridão absoluta. Do pesadelo de um louco, ela baixou até que na metade do caminho solidificou e ganhou forma. A coisa de pé na escadaria era quase humana, mas tal semelhança apenas se tornava ainda mais horrível. Seu riso tornou o templo outra vez. Minha aparência o agrada, mortal, porque eu não responde, porque pode ser que você sinta medo. A resposta foi dada imediatamente, alta e clara e desafiadora. Nunca. Ser das trevas, você me chama de mortal e espera que eu trema a sua visão, mas você está errado, pois não sou tão eterno quanto você. Eu, que no passado combati lobisomens, vampiros e feiticeiros, não tenho pudores em subjugar um demônio da sua laia. Com isso, o Dr. Bizarro disparou na direção da aparição grotesca da escadaria. Sob o capuz escuro, os dois grandes poços pretos brilharam escarlates. Por um instante, o riso recomeçou mais selvagem que nunca. Então o espírito
Você combateria um demônio muito bem. Você terá um demônio. Veremos quem sobrevive. Ameaçou a forma escura, fazendo um gesto impaciente com a mão. Doutor Bizarro cobrira metade da distância até a escadaria quando a rachadura acima do altar se abriu diante dele e algo enorme maligno bloqueou seu caminho. Tinha bem mais do que o dobro da sua altura. Sua boca era uma massa de presas reluzentes. Os olhos dos pontos vermelhos sinistros haviam um cheiro mofado de morte no ar que cercava a entidade monstruosa. Mal tendo tempo suficiente para avaliar a situação, o fantasma dourado se lançou sobre o recém-chegado e hediondo, o punho se cravando na carne fria e viçosa. Apesar do esforço, o Dr. Bizarro estremeceu. A carne do monstro era como uma massa macia, mas super forte, fedorenta e imunda, repulsiva a ponto de causar arrepios na pele. O ser escapou do golpe, garras demoníacas rasgaram dolorosamente com força. Impressionantemente, o ombro do saqueador místico, deixando um rastro de agonia com uma preocupação repentina. O Dr. Bizarro se deu conta de que aquela não era uma criatura do reino comum, contra o qual ele era invulnerável. Aquele horror era do mundo dos mortos e totalmente capaz de infligir tanta dor a ele quanto aquilo. Um grande braço se projetou da criatura, acertando-o no peito e o jogando para trás. Cambaleante, falando de modo incompreensível e babando terrivelmente, o demônio pulou para trás dele, as garras estendidas. O Dr. Bizarro foi atingido em cheio. Do outro lado do mundo, uma figura espectral vestida de dourado e verde enrijeceu-se de repente em pleno voo. Seu corpo ficou tenso e alerta. Uma expressão de intensa preocupação se espalhou pelos braços brancos feito a morte, enquanto insondavelmente o fantasma mais uma vez se sintonizava com a própria existência do seu ser. O Dr. Bizarro reconheceu as sensações estranhas. Elas estavam lhe contando sobre a presença de um mal sobrenatural. Algum lugar da terra, todo mundo que ele precisava fazer era seguir. Jasper se levantou sem fazer barulho e avançou como louco pela escada. As emanações assustadoras que atraíram como imã para a fonte das atividades abomináveis com a velocidade do pensamento. A figura espectral disparou em direção ao leste, sendo levada rapidamente diretamente para a fonte do mal. Montanhosas
Valos e rios de floresta dispararam abaixo dela, com velocidade que borrava a visão. Grandes cidades litorâneas surgiram ao horizonte, seus estranhos arranha-céus pressionando o firmamento. Depois, também eles desapareceram, e furiosas ondas agitadas se moveram abaixo. Num piscar de olhos, um continente havia sido percorrido, em outro o oceano fora cruzado. Limites terrenos, a velocidade e matéria não se aplicavam a um espírito, e de repente era noite. Densas selvas emaranhadas surgiram abaixo do fantasma dourado. Sua folhagem ainda mais sinistra à noite. Havia um trecho de deserto, um grande rio rugindo, mais desertos, e depois a selva novamente. Assentamentos humanos brotavam e desapareciam num piscar de olhos. A noite se abriu diante da figura em disparada. O doutor Bizarro parou enorme e sinistro. O antigo templo surgiu de repente diante dele, suas grandiosas paredes escondendo segredos terríveis e malévolos. Ele se aproximou com cuidado. Havia ali uma aura de mal intenso, e a escuridão se aferrava ao templo, mais grossa e densa do que a selva ao redor, e lenta e cautelosamente o vingador astral se aproximou de uma enorme parede preta, e substância pareceu oscilar e murchar quando ele parou por ela sem esforço para chegar ao interior escurecido. Doutor Bizarro estremeceu ao ver o interior daquele recinto aterrorizante, agora terrivelmente familiar. Os escuros murais hediondos, várias fileiras de bancos de ébano cobertos de feltro, e a enorme estátua que olhava para baixo de cima do altar marcavam aquele local impuro como um templo de formas de uma seita. Havia muito esquecida aqueles que idolatraram uma das divindades das trevas que existiam além. A terra ficava mais pura quando o último deles morreu. E ainda assim o doutor Bizarro parou e refletiu. Por toda parte, tudo que parece novo é não utilizado. Então uma sensação de terror tomou conta dele. Havia sangue fresco no altar de sacrifício. Seria possível que o culto tivesse retornado, que aqueles que viviam nas sombras estivessem sendo venerados novamente. Houve um ruído leve vindo de um nicho perto do altar. O Dr. Bizarro girou no mesmo instante e buscou sua origem. Algo mal se moveu na escuridão, e rapidamente o fantasma dourado estava sobre ele. Era um homem, ou o que restava de um, alto, magro e musculoso. Estava imóvel no chão e fitava os olhos que nada viam. O coração batia, pulmões inalavam, mas não havia outro movimento, nenhuma vontade animada daquela criatura, nenhum instinto a inspirava. Estava caída, imóvel e silenciosa, olhos vazios concentrados no teto, uma casca vazia descartada. Era uma coisa sem uma mente ou alma. Raiva ou terror tomaram o peito do vingador astral enquanto ele olhava ao redor, procurando na sombra a coisa do mal, cuja presença agora o esmagava. Ele nunca encontrara alguma alma sugadora de pura e simples maldade como aquela. Certo, gritou ele, sei que você está aqui em algum lugar. Sinto sua presença malévola. Mostre-me